Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Está terminando nesta sexta-feira um seminário que discute a questão do jovem em conflito com a lei. Uma promoção da Prefeitura de Florianópolis, da Fiesp, da Tracta Bioenergia, da UAB e da Associação Horizontes. Vamos falar de casos positivos. O que nós temos de positivo em Balneário Camboriú, aqui em Florianópolis, em São Paulo, numa linha propositiva, né? O que está dando certo? Começo com a senhora. A primeira coisa é pensar que na história do nosso país, né, como bem dizia a doutora, assim, a gente, antes o adolescente trabalhava, né, não tinha essa coisa de trabalhar a partir dos 16 anos, quer dizer, não tinha nenhuma lei que assegurasse os direitos da criança e do adolescente. Então, lá em 1990, você já começa com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa, é longe, né? Não é essa linha propositiva que você está querendo, mas, assim, isso já torna completamente diferente o cenário e as possibilidades de um trabalho com um adolescente, né, hoje. Como a gente trabalha mais com adolescente, eu falo mais do adolescente. Tem alguns projetos, tem algumas propostas que estão fluindo, que estão dando certo. Há uma pressão de determinados segmentos da sociedade civil de que se faça, né, um trabalho com esse adolescente no pós-medida, depois que ele sai. E alguns casos de sucesso aparente, enfim, que esse adolescente se encontra mais inserido. Ele passa a ser um sujeito de direito, é olhado como um sujeito de direito. E eu posso assim dizer, considerando São Paulo, que a gente tem uma polícia, que a gente trabalha, o Sul da Paz trabalha com a polícia civil, polícia militar, técnica científica, com o governo trabalhando com as questões de segurança pública. E a gente consegue, porque trabalhamos muito próximos, reconhecer algumas significativas mudanças do entendimento da segurança na parte dos agentes de repressão, aonde ainda com problemas, melhoras na sua compreensão de muitos dos sistemas. Então, é muito mais... A gente consegue sentar para um diálogo. Ainda é difícil, mas porque é uma corporação militar, mas a gente já tem muitos sinais da sociedade civil se aproximando do sistema de segurança. Então, a gente tem um projeto novo agora de redução de crimes violentos em São Paulo, e a gente consegue ver uma intenção muito séria para que isso seja um resultado efetivo social, porque isso vai impactar aí dos atores todos dos crimes violentos, a gente também encontra um adolescente. Então, coisas positivas, acho que tem muitas. Eu acho que a sociedade consegue estar falando sobre isso e estar se inteirando mais do assunto. A gente está aqui num programa falando sobre isso, por exemplo. Isso é uma pauta. Agora, a mudança é lenta, né? A gente não pode criar uma coisa da noite para o dia, porque é uma mudança na cultura, no entendimento do lugar do adolescente, do jovem na sociedade, que deve ser olhado de uma outra forma. Muito bem. Vereador, e aqui em Florianópolis, o que o senhor destaca? Primeiro, se eu fosse falar como empreendedor social, eu diria que é dar oportunidade e incentivar, acho que eventos como esse, acredito, e cobrar dos poder público a presença do secretariado. Acho que antes de qualquer, vamos dizer, emenda de feriado, pensar em liberar os servidores para estar presente, que acho que a gente aprende muito mais, e principalmente quem está com contato direto, e dar a oportunidade de terceirizar, né? Acredito que a terceirização de bons projetos que são case de sucesso tem que ser parceiros do poder público. Sociedade civil. E não querer fazer o que já estão fazendo bem. Então, acredito que eu, quando estava à frente do Instituto Lagoa Social, se um bom executivo deveria terceirizar bons projetos como esse, como outros. Como fiscalizando. Claro, fazendo uma aferição da instituição para saber se tem credibilidade, com prestação de contas, enfim. Né? E se eu for falar para você como vereador e respondendo a pergunta do bloco anterior, o que está sendo feito na política? Eu acredito que a gente, como esse, qualquer outro tema, a gente vem apagando muito incêndio. A gente não vem trabalhando, eu acredito, e não nós vereadores, eu posso falar na questão mais do executivo, a questão que bate mais na tecla diretamente, que é começar do zero, né? Eu fico me perguntando, e eu vou começar lá no bebê, eu acredito muito que se fala muito em creche, vaga, mas eu acredito que o que está sendo oferecido não é o que tem que ser. Então, eu acredito que a escola, por isso que cada vez menos jovens vão estar em escola e muito menos em faculdade, e eu acho que essa é a tecla. Eu acho que podemos conversar e debater e apagar incêndio, ou podemos pensar que ainda
precisa recomeçar. E o recomeçar, eu acho que é eventos como esse, que eu tive a oportunidade de participar um pouco, mas que infelizmente eu acho que os professores deveriam estar presentes de fato para repensar e também se perguntar, né? Não é só o problema salário, não é só o problema estrutural, acho que é uma coisa assim que... Conteúdo, e o que, né? que acontece? Se queria Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, uma maneira de apagar algo que não está tendo uma solução. E a senhora, na sua região, o que, que a senhora destaca? A mesma coisa do que foi dito aqui, alguns movimentos e tal, né? Mas não vejo, eu sou uma pessoa que lida com a matéria, criança especialmente, e adolescente há 22 anos, em 30 anos de advocacia. E eu espero ainda estar viva quando nós pensarmos como sociedade civil organizada, como mídia, como sistema educacional, sistema judiciário, todos os sistemas, no nosso futuro, né? Nós temos aí uma média de 300 mil crianças que nascem por ano nesse país. E nós estamos devendo para elas antes de elas nascerem. Isso porque criança não é ainda o centro da nossa civilização. Toda essa realidade, para mim, só vai começar a dar sinais de efetiva mudança, de resultado, de cases de sucesso, se nós tivermos planejamento anterior a esses nascimentos. Nós tivermos creche suficiente, escola suficiente, escola de qualidade, condições de dar um ambiente para que essa criança cresça com condições de estar bem, de produzir bem, de aprender bem, etc. e tal. Caso contrário, nós vamos continuar reproduzindo esse modelinho que nós temos até hoje, que sustenta a pobreza, que sustenta os poderes, que sustenta a sociedade civil, enfim. Casos de sucesso tem, sim, isolados, como é o caso desse evento. Quero, inclusive, aproveitar para parabenizar. Eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi hoje. Eles precisam ser reproduzidos, a OAB também está de parabéns. A nossa OAB estadual implantou agora 10 núcleos de promoção e proteção para criança e adolescente em todo o estado de Santa Catarina. Nós temos que fomentar isso. Mas, fundamentalmente, enquanto não se colocar a criança e o adolescente no centro de tudo que nós fizermos, como exemplo, antes do presidente da República pensar em construir qualquer obra, ele tem que perguntar para os seus ministros: todas as nossas crianças têm vaga em creche? Todas as nossas crianças têm escola de qualidade? Aí sim, vamos gastar em qualquer outra coisa. Mesma coisa para o governador do estado de Santa Catarina e para o prefeito de Florianópolis. Isso não se faz. Então, em suma, nós vamos daqui a 10 anos estar falando a mesma coisa. É questão de estabelecer prioridades. A criança é prioridade. Já há 26 anos a criança é prioridade. Há 26 anos. Nós ainda não colocamos isso em prática. Nós precisamos, e não é só o prefeito, ou o vereador, ou o governador, ou o presidente. Eu preciso pôr isso em prática no meu dia a dia, na minha atividade. Todos nós precisamos colocar isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser implementado, né? A legislação é de primeiro mundo, né? Só que não é. Então dizem, dá muito direito, né, para criança, para adolescente. Mas não é verdade. Não foi colocado em prática, uma série de questões estão lá, né? São direitos. Vale para o adolescente, vale para o adulto também. Se pegarmos a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ali está tudo previsto, só que a metragem de presos, né, o número de presos por metro quadrado, enfim, aquilo ali não é respeitado, as condições sanitárias, a separação por tipo penal, por crime, e está todo mundo misturado no sistema. Que não vai... se aplica as leis cautelares que você faz os crimes que podem ser cumpridos, as penalidades que podem ser cumpridas em liberdade. Sim. Então ainda não se implantou completamente, isso é gradativo. Ainda não está implantada, não está reconhecida. Então, tem várias coisas que ainda precisam caminhar. E o Estado acaba tornando, assim, absurda, né? Vamos ver o que aconteceu agora, mesmo em Cascavel, aqui perto, né? Agora a gente já está falando do sistema adulto. Mas, assim, o sistema prisional hoje é um absurdo. Né? A situação dos presos hoje é absurda, independente do que você acha de achar. Né? Quer dizer, que as pessoas são amontoadas lá dentro. Isso é completamente irregular. O Estado está sendo criminoso, né? Exatamente. Quando mantém o Estado é que tem que ir atrás para as grades. Volta à questão inicial, mas eu acho que a sociedade de algum jeito apoia. Não acho que é só o Estado como se não fosse a gente, né? Pessoal, nós estamos sobre a hora. Queria agradecer muito a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial para você que nos acompanhou.
Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau. Conversas Cruzadas. Oferecimento